Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite. Palestra de hoje. Superando a dor e o sofrimento. Não é fácil falar sobre dor e sofrimento. Bem lembrado, esqueci de ligar. Alô? Agora sim. Não é fácil falar sobre dor e sofrimento, porque cada um tem a sua dor e o seu sofrimento. A gente querer, vamos dizer assim, dar orientações é difícil, né? Mas o que a gente tenta fazer aqui é mostrar alguns caminhos que a gente pode, pelo menos, minimizar a nossa dor e o nosso sofrimento através de alguns entendimentos, né? Vamos começar aqui. Como enxergamos a dor ou o sofrimento? Muitas vezes achamos que o sofrimento será eterno. Nada dura para sempre. Sofremos pela falta de conhecimento, sofremos pela falta de esperança, sofremos por falta de amparo. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora desta vida. Isso significa que ninguém sofre por acaso. Isso a gente sempre fala aqui, né? Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente passa a entender muita coisa. Primeiro, que não é Deus que castiga. Na realidade, somos nós, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pela forma com que a gente vê a vida, que a gente passa a sofrer. Quantas vezes a gente não erra e por causa desse erro a gente sofre, né? Às vezes desilusões, às vezes esperança de alguma coisa que não se cumpre, né? Então a gente passa a sofrer, passa a doer aquilo, tá? E aí quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a vida, o mecanismo da vida, a gente passa a ver que muitas vezes o sofrimento, aquele sofrimento, ele serve mais como um impulso para a nossa vida do que realmente um entrave, né? Então a gente tem que procurar tirar proveito de todo o tempo que a gente está passando um perrengue, uma dificuldade, para que isso possa impulsionar a nossa vida. Então, quando a gente não encontra o problema nessa vida, tá, eu analisei minha vida agora, né, parei, comecei a meditar aqui, vamos ver o que eu fiz de errado, por que eu estou sofrendo tanto? Aí você começa a analisar e começa a procurar na sua vida o que você fez. Não, irmão, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, eu faço isso, faço aquilo, tenho um pensamento positivo. Se não é dessa vida, é de outra, meu amigo, pode ter certeza, tá? Falei na semana passada, a gente tem muitas encarnações, a gente já teve muitas encarnações, né? Se a gente pensar em justiça de Deus, uma encarnação só, não tem como você ir para o céu, o famoso céu ou o famoso inferno, né? Não tem como. Você não aprendeu tudo o que precisava, você não é culpado de tudo e você não é santo de tudo. Então, se você não encontrar o problema nessa vida, com certeza você está sofrendo por um problema causado por você mesmo de uma outra vida. É a mesma coisa, você faz alguma coisa errada nessa vida, você mata, você prejudica, você rouba, você engana, aí termina, você desencarna, morreu, beleza, você vai para um lugar, com certeza, céu é que você não vai para um lugar ruim, né? Aí, o que acontece? Você vai passar um bom tempo lá nesse lugar e vai reencarnar novamente. Você reencarnando, você vai ter que responder por aquilo que você fez, porque você não pagou, você não cumpriu, você assim, não se desfez daquela energia que você provocou, né? Então, se tudo que você prejudicou os outros, você vai ser prejudicado quando você reencarnar. Aí, é culpa de Deus? Não, é culpa sua. Simplesmente culpa sua. Mas as pessoas não veem assim. É mais fácil culpar Deus, é mais fácil culpar o companheiro, é mais fácil culpar isso, é mais fácil culpar aquilo. Agora, se culpar, é muito difícil alguém que se culpa, né? Então, esse se culpar também é o quê? A gente tem que ter consciência dos nossos erros e procurar, vamos dizer assim, minimizar os nossos erros, os nossos defeitos e melhorar cada dia. Continuando. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? A gente vê hoje nos jornais aquelas pessoas que roubam milhares, milhões, enganam, fazem falcatrua, né? Seja no comércio, seja no que for, tráfico de drogas, etc. Tá? Aí é preso, né? Vai sofrer por quê? Imprevidência, seu orgulho e sua ambição. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança,
pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas pessoas não caem por causa de drogas, por causa de sexo, por causa de política, por causa de ambições terrenas, né? A pessoa quer subir, quer poder, quer ter dinheiro, muitas vezes quer ter dinheiro fácil, né? É mais fácil enganar o outro, ter dinheiro, do que trabalhar para ter o seu dinheiro. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tem ou parte alguma, né? Então é aquela pessoa que casa por interesse, né? Casa porque vai ter uma boa vida, o cara é rico, a mulher é rica, e aí encontra várias decepções na vida, aí começa a enganar o parceiro, começa a ter decepções, começa a ter problemas, entendeu? Aí se separa, aí fica ruim, né? Não sabe porque está sofrendo. Por que está sofrendo? Porque escolheu errado. E isso a gente faz, olha, muitas vezes. E isso é para todo mundo, gente. É difícil alguém, numa encarnação, ter consciência de tudo e fazer tudo certinho. A gente aprende, muitas vezes, apanhando. A gente aprende pela dor, né? Então, o que a gente tem que fazer? Analisar muito bem o que a gente vai fazer, com quem a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, né? Para que a gente possa minimizar esses nossos problemas. É aquela história, quando a gente é jovem, a gente não pensa muito nessas coisas. A gente só vai ter isso, essa ideia quando a gente é mais maduro, aí depois dos 30, 40, 50, 60. Alguns nem têm, né? Alguns nem chegam a ter. Quantas dissensões e funestas disputas teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas vezes a gente quer ter razão, né? Quantas vezes a gente quer ter razão? E aí vem as discussões porque você quer ter razão, porque a sua verdade é a verdade verdadeira, a do outro não, né? Então, quantas vezes no nosso relacionamento, nas nossas amizades, a gente acaba brigando com alguém, acaba discutindo com alguém, acaba se entreverando com alguém, por quê? Porque a minha razão é a certa. Será que é? Às vezes é melhor calar, né, do que entrar numa discussão desnecessária. Aí você às vezes se separa por causa de uma besteira, sofre pra caramba, né, até encontrar alguém de novo, vai saber se vai encontrar alguém que corresponda. Amizades também, quantas amizades se desfazem por causa disso? Às vezes por uma briga tola. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? A gente fala muito dos sentimentos. Depois até nós vamos ver um pouquinho mais para frente os sentimentos. O sentimento negativo é a pior coisa que tem, gente. Quando a gente fica martelando dentro do nosso coração, da nossa mente, né? Raiva, ódio, vingança, qualquer tipo de sentimento negativo, né? Contra alguém, contra alguma coisa que aconteceu na nossa vida, você só vai o quê? Só vai trazer para você a doença. Você desestabiliza seu sistema nervoso, você fica com gastrite, você fica com tudo que é tipo câncer, né? Por quê? Por causa da sua intemperança, por causa dessa raiva, desse ódio, dessa energia que você está guardando para si. Você está tomando veneno e não sabe, não tem consciência disso. Quantos pais são infelizes por seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença? Deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Isso acontece muito hoje em dia, né? Criança pode tudo. Não pode não. Nós temos que dar educação para os nossos filhos, tá? Porque senão ele vai crescer uma criança que acha que pode tudo. E aí vai ser aquele adulto intolerável, insuportável, né, que acha que pode mandar em todo mundo e em todos. A gente tem que dar limites para as crianças. A educação tem que ser feita por nós, pais. Não é pela escola. A escola vai educar ele para uma profissão. Eu falei isso na quinta-feira, né? Então, nós vamos educar nossos filhos dentro do quê? Do que a família tem que ser educada, né? Dos bons modos, do amparo às pessoas, da educação, né? Então, a pessoa quer criar um filho desse jeito e depois na velhice vai querer o amparo do filho, o filho não vai nem querer saber. Tá? Antigamente, os antigos, né,
Hoje em dia, por exemplo, a maioria dos bem idosos são tratados por quem? Pelos filhos. Mas por quê? Porque tiveram a educação necessária. Foram educados para na velhice, eles tratarem pai e mãe. Honrar pai e mãe. Hoje em dia, dificilmente você vê uma criança honrar pai e mãe. Ainda dá na cara do pai, ainda dá na cara da mãe. Infelizmente. Emoções e sentimentos influenciam diretamente no nosso bem-estar. Aí vem aqui o que eu falo sempre. A dor e o sofrimento podem ser representados por sensações de medo, culpa, mágoa, tristeza, raiva, angústia e até mesmo por questões mais complexas, como ansiedade e depressão. Sim, essas emoções negativas e muitas outras fazem parte do cotidiano de todas as pessoas. Eu fui ver no sábado com meus netos aquele desenho que está passando, como é que é? Divertidamente 2. Tá? É um filme para criança, mas ao mesmo tempo é um filme para adulto. Porque ali mostra como que nós tratamos, né? Que emoção que a gente deixa dominar a gente. Porque lá você tem várias emoções, né? Então, dependendo da situação, a emoção assumia. Né? Então, quando veio a ansiedade bagunçou tudo. E isso está acontecendo muito hoje em dia. Você tem o quê? Ansiedade, depressão em crianças. Que não era para ter. Não é uma coisa normal. Né? Que sentimento você deixa te dominar? Vocês já pensaram nisso? Qual o sentimento que nos domina no dia a dia? A raiva? O ódio? O amor, né? Será? Eu acho, né? Pra mim é um sentimento que me domina. Que bom! Agora, será que a maioria pensa assim? Não, né? Então, aí é que tá. Que sentimento a gente deixa nos dominar no dia a dia? Então a gente já tem que pensar isso em qualquer situação. Você vê o trânsito hoje aí? Qualquer discussãozinha já estão matando. O cara já sai da tiro, mata a pessoa ali com uma discussão de trânsito. Que sentimento que dominou essa pessoa? A raiva. Entendeu? A raiva, a prepotência, achando que ele é melhor do que os outros, que pode tudo. Arrogância. Né? Arrogância. Entendeu? Então a gente tem que analisar os nossos sentimentos. A emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que não envolve pensamento. Já o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. Emoção é reação, enquanto que sentimento é construção. Isso significa que emoção, aconteceu alguma coisa comigo, eu tenho uma emoção. Né? Igual no trânsito. Bateram no meu carro. Aí você tem aquela primeira emoção de raiva. Né? É o primeiro sentimento. Bateram no meu carro. Aí depois o que acontece? Vai correndo a situação, você vai conversando, aí tem aquela discussão, aí você começa a criar o quê? Pensamento sobre aquela situação. Aí você a emoção de raiva já passa a ser um sentimento de raiva. Aí, digamos que a pessoa destruiu o seu carro, você vai para casa e o cara não quer pagar. Vou dar um exemplo tosco aqui. Né? Aí o que acontece? Você se consome na raiva e no ódio. Tá? Isso quando muitas vezes não acontece o quê? A pessoa ir lá matar a outra. Adiantou alguma coisa? Não vai adiantar nada. Você vai para a cadeia, vai passar 20 anos na cadeia. Resolveu? Não resolveu nada. Isso está acontecendo direto hoje em dia. As pessoas não pensam, fazem uma atitude errada, matam alguém por besteira. Quando vão ver, estão na cadeia por 10, 15, 20 anos. Basicamente, o sentimento depende de uma construção mental complexa que existe. Para existir, enquanto que a emoção é completamente involuntária e imediata. Ou seja, emocionar-se é um processo desprovido da necessidade de haver um esforço cognitivo. Ou seja, a emoção é algo que acontece com todo mundo, a toda hora. Nós vivemos de emoção, né? Emoções boas e ruins. Tá? Agora, o problema é os sentimentos. É quando você mantém a emoção negativa com você. Aí é que é o grande problema. Como superar a dor e o sofrimento? E agora eu falei como é que a gente consegue adquirir tudo isso. Né? Sofremos, né? Dói, me sinto a pior pessoa do mundo, tudo acontece comigo, eu sou um azarado. Ó Deus, ó vida, ó azar. Alguém lembra desse desenho? É, mais ou menos isso. Como superar a dor e o sofrimento? Primeiro, pelo entendimento dos mecanismos da vida
Lei de causa e efeito, pelo estudo das nossas imperfeições. Aí entra o que a gente fala de lei de causa e efeito. Tudo o que a gente faz volta para nós. Tudo que eu fizer ao outro vai voltar para mim. Tá? Então, se você quer melhorar a sua situação de dor e sofrimento, você tem que evitar de fazer mal ao outro também. Tá? Porque se você faz mal a alguém, uma hora isso vai voltar para você. Tá? Lei de causa e efeito. É o que eu falei. Você não encontrou o problema nessa vida, é de outra. Tudo que você construir nessa vida, você está construindo para receber de volta na outra. Então, se você tiver bons alicerces nessa vida, você vai ter uma próxima reencarnação muito melhor. Tá? Não somos vítimas, somos imperfeitos. Então, por que sofremos? Por causa das nossas imperfeições. Nossa negatividade, nosso modo de ver a vida, nossos sentimentos negativos, né? Prepotência, arrogância e tudo mais. Tá? Claro que você vai sofrer. Tá? Se eu vejo a vida numa boa, a pessoa que está sempre alegre, feliz com qualquer coisa, pode estar chovendo, a pessoa está feliz porque está chovendo. Tem gente que é assim, consegue ser assim. Agora o outro que não gosta da chuva, vai sofrer. Sofre por quê? Pelo seu modo de ver. Então é o nosso modo de ver a vida é que faz com que a gente sofra. Quando a gente passa a entender que a gente tem que modificar a forma de ver a vida, que a gente tem que levar a vida mais leve, a gente vai sofrer menos. Mas tem gente que insiste. Murro e ponta de faca. Depois não quer se machucar. Autoconhecimento. Analisar o porquê isso está acontecendo na minha vida. Então, toda vez que você passar por uma situação difícil, você estiver passando por uma situação de dor, de sofrimento, primeira coisa, analisa o que você fez para estar passando aquilo. Tá? Muitas vezes a gente vai conseguir analisar e ver que nós erramos no nosso ponto de vista. Nós erramos na nossa ação. Nós erramos no modo de proceder. E aí, é claro, o sofrimento vem. Tá? Então, o que você faz? Quando você analisa, quando você descobre que você errou, que você fez isso, que você fez aquilo, você não vai errar mais. É claro que tem muitos fatos da vida que é culpa do outro. Mas até aí, também depende do seu modo de ver. O outro me prejudicou, o outro me fez isso, o outro me fez aquilo, o outro foi malvado comigo, o outro me roubou. E aí, tu vai fazer o quê? Vai se matar? Vai se consumir em raiva e ódio? Vai resolver? Não vai. Não vai. Tá? Aí, mas eu não posso deixar passar isso. Orgulho. Sentimento negativo. E assim, sucessivamente na nossa vida, a gente vai passando dias e dias, semanas e semanas, meses e meses, construindo uma situação cada vez mais difícil, prejudicando a nós mesmos. Resiliência significa que a pessoa supera seus problemas com mais tranquilidade, passando por eles com leveza e sabedoria. Então é isso aqui, ó, resiliência. É quando a gente passa a ver que o erro é do outro. O outro é que está estressado, o outro é que está louco, o outro é que está raivoso. Né? O que ele vai fazer para mim só vai me atingir se eu deixar. Depois nós vamos ver um videozinho bem legal. Vai resumir mais ou menos tudo que eu estou falando aqui. Tá? Então, muitas vezes, as pessoas fazem as coisas para a gente e é aquela história, se você receber isso, você vai sofrer. Agora, se você não quiser receber isso, vai passar. Simples assim. Quais os meios de aliviar a dor e o sofrimento? Primeiro de tudo, oração. Por que oração, gente? Tem gente que não acredita nem em Deus, né? Coitado de uma pessoa dessa, que não acredita no Criador. Tá? Infelizmente, existem muitas pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na espiritualidade. Esses vão sofrer muito ainda, até que um dia eles aprendam que Deus existe. Né? Então, quando a gente ora, o que acontece na oração? A oração não
precisa ser essa oração, Pai Nosso que estás no céu, santificado. O cara está vendo o desenho lá e está orando o texto. Não é isso. A oração é quando você se recolhe e realmente você conversa com Deus. Você pede, me ajuda, me ampara, me mostra o caminho, né? Me dá forças para superar esse momento. Tá? Então a oração, ela nos conecta com Deus, nos conecta com a espiritualidade, e aí aquela espiritualidade amiga tem condição de nos ajudar. Porque muitas vezes a gente está tão aloprado, tão louco, que a gente não permite que os bons espíritos se aproximem de nós. Aí é claro, você vai ter o quê? Um monte de espírito obsessor ao seu lado, doidinho para ver você cair, né? Então a oração, ela faz com que a gente se conecte com a espiritualidade superior. Momentos de felicidade. Procurar momentos de felicidade, algo que te faça feliz no dia a dia, né? Não precisa ser todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana. Vou dar um passeio, vou na praia, vou caminhar na praia, vou fazer alguma coisa que faça bem para mim. A pessoa fica uma semana, 2, 3, 4, um mês, 2, só tomando pancada. Se não tiver um momento que ela extravase isso daí, ela vai entrar em depressão mesmo, vai ter uma doença. Então a gente tem que procurar momentos de felicidade na nossa vida, com aquelas pessoas que a gente gosta. A gente pode encontrar, não precisa ter dinheiro às vezes. Praia aqui, nossa praia maravilhosa, né? Vai dar um passeio na praia. Tem tanta coisa que a gente pode fazer sem precisar de dinheiro, pela boa vontade de querer sair, respirar ar puro, passear numa praia, no campo. E meditação, né? Quando você está muito estressado, para um pouco, senta, se conecta com Deus. Além de você estar orando, você começa a meditar, entrar em sintonia com a sua espiritualidade. E aí é quando você recebe, né, aquela carga de energia positiva, aqueles bons pensamentos, aqueles pensamentos que vão te mostrar o caminho a seguir. Tá? Então a gente precisa às vezes parar para meditar um pouquinho, pensar na nossa vida, pensar de maneira positiva. Eu sempre falo, você não tem que pensar no problema, eu estou sofrendo por causa disso, estou sofrendo. Não, pensa em soluções. O que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para melhorar aquilo? É que nem a pessoa que passa por uma situação, aí perde a cabeça e aí estraga a vida inteira, por causa de um momento. Então a gente tem que aprender a ter paciência, aprender a ter tolerância, né? Entrar para dentro de si um pouquinho e começar a perceber, né, que a vida pode ser melhor. Então, o poder da oração. A oração catalisa as reservas espirituais do homem, assim como imuniza contra a interferência dos maus espíritos e dos pensamentos daninhos. Em consequência, a harmonia espiritual que é ensejada pela prece também proporciona ao corpo carnal melhores condições de equilíbrio nervoso e harmonia fisiológica. Isso, Ramatiz. O que isso significa? É assim, até quando você está no hospital, você faz uma cirurgia, a gente tem as nossas cirurgias espirituais, né? Quando você está no hospital e faz uma cirurgia aqui na Terra, né? Quando você ora, tá? O que você faz? Você abre um campo energético para a espiritualidade. E muitas vezes isso evita, inclusive, infecções, né? Não é que você pegue lá um problema no hospital, isso acontece muito. Tá? Então, quando você ora, você meio que se imuniza dessas situações. Deus permite as dificuldades, pois é através delas que nós crescemos, que nós superamos os nossos temores e fortalecemos nossa fé. Nós crescemos através das dificuldades da dor. Se tudo fosse mil maravilhas, desde o começo, desde que a gente nascesse, o que a gente aprenderia nessa vida? Quase nada. Infelizmente, a dor é um modo com que a espiritualidade tem também de nos mostrar um caminho. É aquela história. Se não é pelo amor, é pela dor. Tá? E, infelizmente, a maioria das pessoas escolhe a dor como forma de crescimento. Não que você não possa ter uma vida inteira sem passar por sofrimento. É o que eu falei. O sofrimento é inerente à maneira com que você enxerga a vida. Eu posso passar por um monte de dificuldade, posso passar por um monte de problemas e ser feliz. Passar numa boa. Tudo vai depender de como eu enxergo a vida. Mas a pessoa prefere sofrer. Infelizmente, a maioria prefere sofrer. Porque aí eu sou coitadinho, porque
nada dá certo na minha vida, por causa disso, por causa daquilo. Minha mulher me deixou, meu patrão é malvado. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então a tendência para todos nós é a felicidade. Cedo ou tarde, todos nós estaremos nesse patamar de felicidade. Isso é evolução espiritual. É quando você aprende a se tornar cada vez melhor, é quando os sentimentos negativos se tornam cada vez menores e os sentimentos positivos cada vez maiores. A forma com que você vê a vida se torna cada vez mais fácil, mais leve, mais simples e melhor. Esse vídeo vai resumir um pouco tudo que eu falei. Como é que você pode lidar com as adversidades e as lutas da vida? Como é que você pode encarar as lutas e as adversidades que eu e você encaramos na jornada da vida? Faça um autoexame do porquê você está enfrentando isso na sua vida. Analise as razões do porquê. Talvez, eu não estou dizendo que vai acontecer. Talvez, ao você analisar as razões do porquê, a fazer um autoexame de tudo que está acontecendo com você, você vai poder chegar a essas conclusões. Certo? Você pode amenizar o problema. Você pode diminuir a força do problema. Você pode aprender a lidar com o problema só pela análise. Você também vai poder chegar à conclusão que o que está acontecendo com você é uma lei da vida que está para todo mundo. Eclesiastes 9:2 diz que tudo sucede igualmente a todos. Por que você decide não fazer nada? Porque ser feliz é questão de decisão e você faz todo dia. Você não tem problema. Você não tem problema. Você levanta todo dia de manhã. Você vê o sol nascer. Você pisa no chão. Você não precisa de ninguém para te dar água quando você está morrendo de sede. Você não precisa de ninguém para te dar comida quando você tem fome. Para te trocar de roupa. Para te levar no banheiro, cara, para fazer suas necessidades básicas. O que você tem na sua vida são situações. Que a maioria dos obstáculos que você vai enfrentar no meio do caminho pode ter sido colocado por você mesmo. Não existe sucesso sem sucessão. Só existe sucesso quando, após a sua passagem, alguém pode continuar dando sequência àquilo que você iniciou. Quando você se sentir-se insegura, vacilando, com medo, olhe para Cristo, não olhe para si mesmo. Se olhar para mim, vai ser um desastre. Se você olhar para você vai ser um desastre também. Você vai desanimar olhando para si mesmo. Se olhar para Cristo, você estará olhando para a rocha inabalável. É nele que nós encontramos segurança, não em nós mesmos. Farinha de trigo, você gosta de comer farinha de trigo? Crua, de jeito nenhum. Óleo, beber um copo de óleo, sal, uma colher de sopa de sal, fermento, intragável, isso é o paladar. Mas coloque tudo isso junto, misture muito bem, bata, amassa, sobe, dê soco, tudo isso, coloque no fogo. Qual é o resultado? Um delicioso pão. Assim é com os ingredientes da nossa vida aqui. São impagáveis, quando reunidos, separados e crus. Mas no final nós encontraremos o verdadeiro sabor que Deus tem reservado para nós lá na glória. E se você encontra pessoas que são fracas, o que vai acontecer? Elas vão fugir desse desconforto e não vão conseguir fazer o mínimo. É aquela história que eu já deixei. Tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas. Existem os ladrões de alegria, os sequestradores de felicidade, aqueles que insistem em assaltar a sua paz. São pessoas que sempre têm uma palavra para te machucar.
para te ferir, para te desacreditar. A culpa é de quem tentou roubar ou quem se deixou ser roubado. Que algumas pessoas vão nos ferir, sim. Você precisa estar preparado para isso, porque nunca vai parar. Mas outras vão curar. O veneno mais poderoso do mundo está aqui, ó. Vamos supor que aqui dentro dessa caneca tivesse o veneno mais poderoso do mundo. Eu posso estar aqui, ó, a 5 centímetros de distância. E não tem efeito nenhum sobre mim, a não ser que eu decida pegar e beber. Se eu beber, morri. Mas se só botaram para mim beber, não me mata. O que isso quer dizer? Que palavras são venenos. Mas elas só te destroem e te matam se você beber. Se entrar por aqui e sair por aqui, não tem efeito nenhum sobre você. Resumiu bem tudo que eu falei hoje. Gente, nós temos saúde, nós estamos aqui. Quantas pessoas estão numa cama, sem poder andar, sem poder ver, sem poder sentir, sem poder chorar, sem poder sorrir? Nós estamos aqui. Com certeza tem muito mais gente com problemas do que nós. E tem muito mais gente que, mesmo tendo os problemas, são às vezes mais felizes do que nós. É a forma com que se encara a vida. E é o que nós temos que fazer. Encarar a vida de frente, procurar dar o melhor de si e ser feliz o máximo possível. Só para terminar. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Como eu falei na quinta-feira, se tudo falhar, procure Jesus. Muito obrigado.